É a última carta, é a última vez que Paulo usa a sua pena para escrever alguma coisa. Paulo, meus irmãos, no capítulo 4 de 2 Timóteo, é os últimos momentos que Paulo ainda está vivo. Daqui a algumas semanas ou alguns meses, daqui a algumas semanas ou alguns meses, Timóteo, Paulo, ele será decapitado. Paulo está preso e uma pessoa que já estava condenada à morte, não por cometer algum crime, não por matar alguém, não por roubar, mas por pregar a palavra do Senhor, por fazer a obra, fazer aquilo para que ele foi chamado. Talvez, se fosse eu no lugar dele, eu estaria depressivo, triste, chorando, perguntando a Deus: Senhor, por quê? Eu só fiz te obedecer e agora eu estou condenado à morte. Mas Paulo não. Paulo, nos últimos momentos de vida, ele aproveita esse momento e pega um papel, pega uma pena, que era a caneta da época, e ele escreve para um jovem pastor chamado Timóteo, para que esse pastor ele continue fazendo a obra. Paulo, preso, condenado e preocupado com o avanço da obra da igreja, querendo que almas se convertam. Esse mesmo Paulo, meus irmãos, que escreve essa carta, há tempos atrás, ele recolhia cartas no sinédrio, com os judeus, com os fariseus. Ele pegava carta com os herodianos, com os romanos, para perseguir crentes. Paulo, ele chegou num nível tão alto de hierarquia, que Paulo não só perseguia crente em Israel, em Jerusalém, ele tinha autorização de Roma para perseguir crente em outros países. Ele excedeu na excelência dos fariseus. E Paulo, ele recolhia cartas, colocava cartas embaixo do braço, pegava com ele soldados, e a Bíblia nos fala que ele entrava em casa de crente, recolhia homens, mulheres, velhos, crianças, e entregava para a morte. Ele consentia, ele assinava embaixo. Alguns dizem que Paulo não matou ninguém, mas quem leva alguém para morrer também tem culpa, ou além, uma culpa a mais. Paulo era esse homem que usava cartas. O instrumento de Paulo era cartas para prender crentes. Mas a Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Paulo ele estava cheio de fúria, de ira, a Bíblia fala que ele respirava afronta contra a igreja. Ele, cheio de ódio, ele estava indo para Damasco, numa rua, e a Bíblia fala que naquele dia Jesus Cristo aparece ali. Glória a Deus. A Bíblia fala que o clarão foi tão grande que cegou os soldados que estavam com Paulo, e Paulo cai de joelho diante de Jesus, e ele pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? Glória a Deus. E naquele dia ele tem um encontro com Jesus. Eu não sei
sei, meus irmãos, como foi o teu encontro com Jesus. Hoje eu acordei pela manhã no ensinamento, eu lembrei do dia em que Jesus resolveu se encontrar comigo. Talvez no dia que você teve encontro com Jesus, foi trabalhar, foi fazer coisas erradas, cada um tem sua história. Mas eu sei, eu garanto que ninguém aqui sabia que no dia da sua conversão o seu nome estava escrito na agenda de Jesus. Ninguém sabia que naquele dia Jesus disse assim: hoje eu vou ter um encontro com alguém que está indo numa rua e está fazendo algo que não me agrada. E naquele dia, Paulo, achando que estava arrasando, Jesus tem um encontro com ele. Glória a Deus. Recebe essa palavra essa noite. Glória a Deus. Quando Jesus tem um encontro com o homem, aleluia, ele pode ser quem for, ele vai ter que dobrar o joelho e reconhecer que só Jesus é o Senhor, aleluia. Deus vai marcar um encontro com alguém, aleluia. Jesus vai pegar alguém na esquina, aleluia, que acha que faz e acontece. O perseguidor, ele passa a ser perseguido. Quer dizer, Paulo é inútil para te recalcitrar contra os aguilhões. Tu vende, Paulo. E naquele dia, meus irmãos, a história de um homem mudou. Ele fica cego, leva ele para a casa de um homem. Deus fala com Ananias. Ananias, quando ouve, Deus fala: olha, vai lá. E tem um chamado Saulo. Vai lá e ora, porque ele está cego, para que devolva a visão a ele. Ananias fala: Paulo, aquele que estava ontem matando crente, e você quer que eu vá lá? Ananias, vai lá. Ananias chega, já vai cumprimentando: Pai, Senhor, meu irmão, estende a mão, ora. Paulo já sai dali pregando. Daqui a pouco Paulo volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, os discípulos tudo desconfiados. A Bíblia fala que os discípulos fazem uma vaquinha, paga a passagem dele e manda ele direto para Tarso. Olha, tu é crente, Pai do Senhor, mas aqui não vai ficar não, volta para Tarso. Paulo volta para Tarso, sua cidade, e fica lá 14 anos, aguardando Deus falar. Quantos anos você está esperando Deus falar? Tem crente que quer que Deus fale no outro culto. Paulo ficou 14 anos esperando, até que Deus levanta Barnabé. Barnabé se lembra de Saulo, de Paulo, e vai lá buscar ele para fazer uma viagem missionária. E naquele dia que Paulo começa a ser usado por Deus no ministério apostólico, fundando igreja, ganhando almas, discipulando, montando igreja em cidades e viajando. A Bíblia fala que ele sofreu naufrágio, ele foi chicoteado, passou de morrer várias vezes. E hoje em dia para a gente é difícil pregar para pessoas que sabem, já ouviram falar de Jesus. Imagina você ir numa cidade que ninguém conhece quem é Deus, quem é Jesus, e você pregar, ganhar almas e fundar a igreja. Paulo, ele, com aquele ímpeto que ele tinha como fariseu, ele usou isso na obra de Jesus. E ele começa a fundar a igreja. E depois que ele funda as igrejas, ele precisava fundamentar as doutrinas daquela igreja, para que não virasse bagunça. E ele começou a escrever cartas.
Um homem que usava cartas para perseguir a igreja de Jesus, agora está escrevendo cartas para edificar a igreja de Jesus. Aleluia. Ele começa a escrever cartas. A primeira carta que Paulo escreve é a carta de Romanos, pela ordem bíblica. A carta de Romanos é considerada a cátedra das cartas, é uma das cartas mais importantes. Os teólogos vão dizer que se a Bíblia um dia viesse a acabar, viesse a ser queimada, sobrasse só a carta de Paulo a Romanos, já servia para a gente aprender quem era Jesus, quem é Deus, quem é a salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do homem. É a carta que dá para discipular qualquer um. É a carta mais importante de Paulo. Depois Paulo escreve a carta a Coríntios. Em Coríntios Paulo escreve porque estava uma bagunça, aleluia. E Paulo diz, olha, o Evangelho, para quem não conhece Jesus, aleluia, é loucura. Mas para nós que somos salvos, aleluia, é poder de Deus, aleluia. É poder de Deus, aleluia. Ele está aqui no nosso meio. O poder dele está manifesto nesse culto, aleluia. Eu não sei o que você está precisando, de cura, de libertação, aleluia, de porta de emprego. Aquele que tem todo o poder está no nosso meio. O Evangelho é poder de Deus. Paulo escreve a Coríntios. Depois ele escreve a carta à igreja da Galácia, as Gálatas. Aí Paulo escreve no capítulo 5, 22 e diante, versículos. Ele vai dizer sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Depois ele escreve a igreja que está em Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e diante. Ele diz, olha, salvos sois pela graça. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem da obra para que ninguém se glorie. Depois ele escreve a carta à igreja de Filipenses. Ele vai dizer assim, olha, por essa causa me ponho de joelho, aleluia. E qual é a causa que você vem orando, aleluia? Se tem propósito, se tem joelho no chão, Deus está ouvindo a tua oração, aleluia. A oração tem que ter propósito. Ninguém pode chegar no culto de todo jeito, porque quer ouvir um louvor, porque quer cantar, quer pregar. Você tem que vir no culto com propósito. Glória a Deus. Depois ele escreve a carta à igreja que está em Colossos, aos Colossenses. E o cerne da carta diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros, aleluia. Suportai-vos uns aos outros, aleluia. Suportar quem me ama é muito fácil. Suportar quem gosta de mim é maravilhoso. Suportar quem me abraça é bom demais. Mas suportar quem vira a cara para mim, aleluia, tem que ser crente, aleluia. Abraçar quem falou mal de mim tem que ser crente, aleluia. Eu disse para mim, assim, olha, pastor, fulano de tal, estava falando de você, aleluia. Quando eu dobrar a esquina e encontrar com você, Pai do Senhor, meu irmão, me ajude, me abençoe, aleluia. Suportar é só para quem é salvo. Aí Paulo escreve, suportai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Depois ele escreve a igreja que está em Tessalônica, os Tessalonicenses. O irmão estava preocupado porque eles estavam morrendo e Jesus não voltava. Tem gente morrendo e não está voltando. Aí Paulo diz, olha, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Glória a Deus. Porque a vida do Senhor, aleluia, nós não vamos preceder aqueles que morrem. Quando o Senhor vai lá no céu, aqueles que morreram
ressuscitarão primeiro, aleluia. E nós, juntamente com eles, seremos transformados no abrir e piscar de olhos, aleluia. Eu estou falando para alguém que essa noite suporta um pouco mais, aleluia. Está acabando, aleluia. Daqui a pouco ele vai ganhar as nuvens e vai arrebatar a sua igreja, aleluia. Quem aqui está esperando Jesus para essa hoje, aleluia? Quem está esperando Jesus para essa noite? Porque tem crente que diz assim: eu não quero ser arrebatado, deixa eu comprar uma casa, comprar um carro, deixa eu ver meu filho crescer, deixa eu ver isso e aquilo. Eu espero Jesus para ontem, aleluia. E daqui a pouco ele vai abrir os céus, aleluia, e vai arrebatar a sua igreja. Paulo escreve, meus irmãos, essas cartas para as igrejas. Em todas as igrejas, ou Paulo fundou, ou ele foi missionário lá. Só que agora, Paulo está preso. E agora eu queria começar a trazer a mensagem. Deus colocou no meu coração. Tem 3 coisas que todo crente vai passar. E eu vou ressaltar. Tem 3 coisas que todo líder vai passar. Pode ter mais, você pode dizer, já tem mais, tem isso e aquilo, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Tem 3 coisas que, se você, como Paulo, se entregar a esse evangelho, mergulhar nesse evangelho, fazer como Paulo disse: eu me gasto e Deus me gastar pela obra do Senhor. Se você é desse, como eu, tem 3 coisas que você vai passar. Paulo preso, aí Paulo escreve capítulo 4, versículo assim: para Timóteo, conjunte perante Deus e Jesus Cristo, que há de me julgar vivos e mortos na sua vida, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia. Paulo chamou Timóteo, e veio o texto da mensagem. Paulo chamou Timóteo de conjunto. Conjunto é uma linguagem de tribunal, como se tivesse um juiz, um promotor, um advogado e uma testemunha. Olha, eu chamei como testemunha Deus, o Pai e Jesus, para que você pregue a palavra em tempo e fora do tempo. Glória a Deus. Porque vai ter tempo, Timóteo. Virão tempos que ele não vai suportar a sã doutrina, não vão suportar a palavra, vão ter comichão nos ouvidos, levantarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, seu próprio desejo, e desviarão os ouvidos da verdade. E voltando à fábula, versículo 5 diz assim: mas tu se some. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eles podem, Timóteo, você não. Aleluia. Eles podem se misturar, podem se desviar, podem começar a pregar um falso evangelho, mas você não. Você é diferente. Quem quiser que agrade o povo, você não. Você vai pregar a sã doutrina. Você vai pregar a palavra. Eles podem, você não. Você é diferente. Versículo 6 ele diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício. Aleluia. Em algumas vezes dizendo assim: eu estou sendo oferecido por oferta de libação. Quem está com a versão está dizendo isso. O que é a oferta de libação? É naquele tempo de um templo, e o sacerdote começava de manhã, fazia a oferta para Deus, matando um bicho na mesa da propiciação. E era o dia todo ele matando aqueles animais, ovelha, e aquela mesa ficava cheia de sangue. A última oferta era
da mesa, quando eles lavavam com perfume. E lavava a mesa com perfume. É aquele perfume subia um cheiro muito forte. Quem estava ao redor do templo, do lado de fora, sentia aquele cheiro e dizia assim: deu tudo certo hoje. O Senhor, nosso Deus, recebeu as ofertas. Porque nós subimos um cheiro suave para as narinas de Deus. Era Paulo dizendo: a minha parte já fiz, irmão. Eu já estou subindo como um cheiro suave para as narinas de Deus. Aleluia. O Senhor recebeu o meu sacrifício de toda a minha vida. Aí no versículo 7 ele diz, o versículo que todo mundo aqui ama: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo usa aqui a linguagem de um atleta e também a linguagem de um soldado. Paulo diz assim: eu fiz tudo o que era para fazer direito. Glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a cura da justiça está guardada. Agora o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Aí agora começa a falar da primeira coisa que todo obreiro, todo crente vai passar. Eis aqui: procura vender comigo depressa, porque Demas me desamparou. Demas me desamparou. Todo crente tem que entender que um dia ele vai ser abandonado. Um dia ele vai ser abandonado. Tem irmão aqui que dirige uma igreja, 2, 3, 4. Paulo fundou a igreja em outros países, outras línguas, ganhou cidades inteiras. Mas a Bíblia fala que nos seus últimos dias ele estava só. Demas, a Bíblia fala que Demas, em Colossenses 4 e 14, Paulo aplica Demas. Em Filemão, capítulo, Filemão só tem um capítulo, versículo 24, Paulo fala assim: Demas é meu cooperador. Imagina o camarada ser cooperador e um apóstolo que nem Paulo. Esse homem era cheio do Espírito Santo. Esse homem era fora do comum. Mas a Bíblia fala que Demas desamparou Paulo seguindo o presente século. Demas deixou Paulo e foi para o mundo. E naquele tempo não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha celular, não tinha computador. E mesmo assim ele foi seduzido pelo mundo. E hoje? Que tem um bocado de coisa para afastar o crente da igreja. Demas desamparou Paulo. Quando vai se ele diz assim: só Lucas está comigo. Glória a Deus. Deus sempre vai deixar alguém para ficar do teu lado. Aleluia. Deus sempre vai deixar alguém para ficar do teu lado. Aleluia. Ei, valoriza o teu Lucas. Aleluia. Valoriza o teu Lucas. Porque o Lucas nem sempre é aquele que a gente quer, mas é aquele que Deus manda. Aleluia! Só que Paulo fala aqui, quando ele diz assim, só, é como se ele estivesse querendo ou não diminuir o Lucas. Ele diz assim, só Lucas. Não diminua o seu Lucas, aleluia. Valorize o seu Lucas. Valorize quem está do teu lado. Glória a Deus. Só Lucas está comigo. Eles tomam Marcos e trazem-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Aprenda isso aqui, quem é líder, por favor.
A Bíblia fala que em Atos capítulo 15, lá no finalzinho do capítulo, Paulo chama Barnabé para fazer sua segunda viagem missionária. Só que na primeira viagem missionária, João Marcos, ele está para trás. Quando ele viu Paulo levando lapada, chicotada, pedrada, disse assim: eu chegar para mim não, eu vou voltar. Eu acho que Paulo fez: não, rapaz, bora embora, a gente vai. Não, Paulo, não vou voltar. Foi embora, deixou Barnabé e Paulo. Na segunda viagem, Barnabé combina com Paulo para fazer a segunda viagem. Aí Paulo diz: quem é que vai? É Barnabé: eu vou levar João Marcos, ele é meu sobrinho. Dessa vez ele vai de novo. Aí Paulo: não, ele é frouxo, ele deu para trás, ele não aguentou, ele correu. Mas a Bíblia fala que Barnabé era um homem justo. Barnabé foi o homem que acolheu Paulo quando ninguém queria Paulo. Barnabé não é deixado de ser quem ele é por causa de Paulo. Barnabé acho que disse: Paulo, se eu te levei aquela vez, eu acho que eu não vou levar João Marcos, que era jovem e corrido, vou levar para mim. Naquele dia ali, eles rompem. Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro. E ficou uma rusga naquela relação de João Marcos e Paulo. Só que agora, quando Paulo está preso, já idoso, já mais experiente, ele diz assim: chama Marcos, chama João Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Nunca despreze ninguém. Eu aprendi, meus irmãos, que eu queria que todo mundo fosse que nem eu. Eu queria que na obra todo mundo fosse que nem eu. E muitas vezes sofria porque eu estava no ritmo e o pessoal todo. E às vezes faltava paciência. Mas aprende que cada um tem o seu ritmo. Paulo não alvoroço, querendo abrir igreja, querendo fazer a obra. E João Marcos ainda estava devagarzinho, engateando. Mas no final da obra, Paulo faz: chama João Marcos, ele é útil para o Evangelho. Foi o primeiro homem que escreveu o Evangelho, Marcos. O primeiro Evangelho que escreveu foi Marcos. Eu estou falando com alguém aqui essa noite, aleluia. Tenha paciência. Nem todo mundo tem a força que você tem, aleluia. Nem todo mundo Deus depositou a unção e depositou na sua vida. Tenha paciência. Porque lá na frente você pode precisar de alguém. Agora traz um Marcos. Eu já começo, meus irmãos, porque quando eu leio a Bíblia eu tento me colocar no lugar. Eu imagino Paulo, ele escreve a carta de Timóteo com ímpeto. Ele fala: exorta as mulheres, exorta os homens a serem de Deus, exorta os filhos. Mas quando chega no capítulo 4, a gente vê a tristeza de Paulo. Ele fala: traz um Marcos, porque ele é útil. Porque os que estavam aqui, enviei Tito, enviei outro para fazer as obras, por aí, eu estou só, envia João Marcos. Versículo 14 diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Eu falei que a primeira coisa que todo crente vai passar é o abandono. A segunda coisa é a traição. Esse Alexandre, o latoeiro, era um homem que trabalhava com ferro, com lata. E naquele tempo, hoje em dia, não é muito valorizado, mas naquele tempo, quem trabalhava com ferro tinha uma sociedade com Roma para fazer escudo, para fazer espada, para fazer ferramentas de batalha. Então esse homem era um homem importante e ele andava com Paulo. Paulo imaginou que no dia do seu julgamento, esse homem que se dizia ser cristão, naquele dia ia usar a sua influência para ajudar Paulo no tribunal. Só que no dia do tribunal, esse homem se levanta, e em vez de ajudar Paulo, ele prejudica Paulo.
Às vezes aí você, meus irmãos, acha que alguém vai nos ajudar e essa pessoa age de má fé. De ver ajudar, por trás, está prejudicando. Aí Paulo diz assim: Alexandre, o Adoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Veja como Paulo está falando. Ele está falando triste, magoado, ferido. E não é costume de Paulo dizer isso. Que Deus pague ele, que ele fez comigo. Aí diz assim: de modo tudo igual também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Era Paulo no tribunal falando uma coisa e ele rebateu. Não é assim, não é mentira. Não foi assim, não. Imagina Paulo. Versículo 16. Eu imagino Paulo algemado, para trás, os pés acorrentados, de cabeça baixa, no tribunal, o juiz, ele sendo julgado. Quando ele levanta a cabeça, ele procura o rosto. Não tem o rosto conhecido. Não tem ninguém que ele ajudou. A Bíblia fala em Coríntios que Paulo levantava mantimentos para mandar para as igrejas. Paulo fazia arrecadação nas igrejas para mandar para outros países que estavam passando necessidade. Ele ajudou muita gente. Mas no dia que ele estava sendo julgado, no seu último julgamento, que era tudo ou nada, não tinha ninguém para lhe ajudar. Imagina como Paulo está. Então muitas vezes, meu irmão, a gente faz a obra achando que alguém vai reconhecer. Porque a gente é ser humano, não tem esse, aleluia, que não queira ser reconhecido. Talvez disfarce. A gente não está fazendo só para Deus ver. Mas tem uma hora que a gente olha assim, rapaz, ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Aí Paulo levanta a cabeça e diz assim: não tinha ninguém para lhe ajudar. Mas só que no versículo 17 tem a terceira coisa que nunca vai faltar na vida de um crente. A Bíblia fala assim: mas o Senhor assistiu-me, aleluia. Mas o Senhor me apoiou, aleluia. Pode ninguém ficar do seu lado, mas se você estiver diante de Deus, aleluia, Ele vai sempre estar do teu lado. Pode ninguém reconhecer o que você faz, mas Deus vai estar sempre do seu lado, aleluia. É promessa deles: ei, que eu estarei convosco todos os dias da sua vida, aleluia. Quando alguém te abandonar, alguém te trair, alguém não reconhecer o que você já fez, mas o Senhor, Ele estará sempre do teu lado. Eu imagino Paulo algemado, levanta a cabeça e não vê nenhuma face, nenhum rosto conhecido. Mas quando ele olha para o final, que ele finta os seus olhos, ele olha aquele rosto que olhou para ele no dia que ele estava indo para Damasco, que ele caiu de joelho, aquele mesmo rosto que você, aleluia, viu, contemplou e te chamou, vai estar sempre do teu lado, aleluia. Ele levanta a cabeça, não vê ninguém, mas a Bíblia fala que ele contemplou a face de Cristo. Mas o Senhor assistiu e fortaleceu, aleluia. Deus está fortalecendo alguém essa noite, aleluia. Alguém que pensou que estava esquecido, abandonado, Deus está falando: eu estou acrescentando fé a você, eu estou te fortalecendo, porque a tua força vem do Senhor. A tua força não vem de ninguém aqui da terra. Não vem do teu marido, não vem da tua esposa, não vem dos teus filhos. A força do crente vem de Jesus. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para concluir.
fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. No versículo 18 para o Senhor diz assim: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. É o Senhor que vai te guardar. Talvez chegou alguém essa noite aqui que foi abandonado, queria a ligação de alguém, está esperando usar a mensagem de alguém, a mensagem do cheiro. Ou você foi traído por alguém que você nem esperava. Mas essa noite a gente está lembrando o sacrifício de alguém que nunca vai te abandonar, que nunca vai te desamparar. Que no seu pior momento, quando você levantar a cabeça, ele vai estar lá, vai estar te contemplando, vai estar por lá. Amém, meus irmãos?